Bem-vindo a mais um Momento de Bíblia. Hoje nós iremos falar aqui sobre fatos ocorridos no ano 50 depois de Cristo. Eu gostaria de começar com uma rápida retrospectiva desde a descida do Espírito Santo, o início da Igreja de Jerusalém. Fica comigo aí. Bom, o texto inicial você vai encontrar na página 1164 da Bíblia em ordem cronológica, na parte de onde fala da presença de Paulo e Barnabé no Concílio de Jerusalém. Eu quero, porém, antes fazer aqui menção de alguns fatos ocorridos desde o início da igreja, desde a descida do Espírito Santo até agora. Começando então no ano 29 depois de Cristo, o ano da ascensão do Senhor Jesus e da descida do Espírito Santo. No 22º ano, depois da descida do Espírito Santo, é que vai acontecer esse concílio. O segundo ponto aqui é que no ano 35 depois de Cristo, houve a morte do Estevão. Por que é importante a gente aqui tomar nota da morte do Estevão? É que houve uma dispersão e por causa dessa dispersão vai nascer então a igreja de Antioquia, igreja gentia. Nesse ano 35, por causa dessa perseguição é que aconteceu. Então, o início da pregação, o início da igreja em Antioquia, ok? No ano 37, passados 8 anos da ascensão de Cristo e descida do Espírito Santo, é que acontece a conversão de Saulo, ok? 2 anos depois da morte de Estevão. Então, dos anos 37, que foi o ano da conversão de Paulo, ao ano 40, esses 3 anos, Paulo permaneceu em Damasco, depois ele foi para a cidade dele, foi para Tarso. Esses 3 anos que Paulo estava quietinho lá na casa dele, na região onde ele morava, sua terra natal, a igreja de Jerusalém estava crescendo em paz. Pedro fazendo muitos milagres, a gente vê aí, Dorcas, né? O caso também do Cornélio e outros mais. Chegando ao ano 40, o 12º ano da igreja em Jerusalém, né? É o 4º ano da conversão de Saulo, o 6º ano da morte de Estevão, e nesse ano houve um notável avivamento lá em Antioquia. Quando houve esse avivamento, foi notificado isso lá na igreja de Jerusalém, e enviaram então Barnabé para ajudá-los lá em Antioquia. Logo depois, 3 anos passados, ou seja, no ano 43 depois de Cristo, estamos no 15º ano da igreja em Jerusalém, no 7º ano da conversão de Paulo, ou de Saulo, ainda Saulo, 9º ano da morte de Estevão, nesse mesmo ano, sendo 43, segundo a datação da Bíblia cronológica, foi esse o ano em que Barnabé ele resolve ir buscar Paulo. O ano 44 depois de Cristo, então, foi marcado pelo seguinte: Herodes Agripa I, ele é o neto do Herodes o Grande, ele ordenou a prisão de alguns da igreja para maltratar, seria hoje aplicado melhor a expressão torturar, né? Tortura e morte, porque ele torturou alguns e mandou que matasse Tiago, irmão de João, certo? Viu que isso agradava muito aos judeus, então, conforme a datação da Bíblia cronológica, no ano seguinte, ele prende Pedro, o líder da igreja, com a intenção de matá-lo, mas assim, uma coisa pública, né? Para atrair a atenção mesmo dos judeus, ok? E aí o Senhor liberta o Pedro da prisão, e quem morre nesse mesmo ano, o ano 45, é o Herodes. Na verdade, ele foi ferido imediatamente por um anjo do Senhor, por não ter dado glória a Deus, enquanto ele falava ao povo de Tiro e Sidom. E alguns dizem que foi a morte imediata. Bom, eu creio que, sendo de um jeito ou de outro, sabemos que um anjo o feriu imediatamente. E ele foi então comido de vermes, morreu comido de vermes. Ok? Também nesse ano 45, Tiago, irmão de Jesus, o líder da igreja em Jerusalém, ele escreve a sua carta, que é, na Bíblia, a primeira carta universal aos crentes. Bom, também, ainda no ano 45, aconteceu a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo
e também João Marcos, né? Essa viagem, sabe que isso acabou aqui pela datação no ano 47, e eles ficaram então os últimos 3 anos, de 47 ao ano 50, eles ficaram na igreja de Antioquia, falaram do que tinha feito, do que tinha sido feito na viagem, na primeira viagem, e então eles passaram 3 anos ali, até que surgiu um problema com relação à questão da circuncisão, um problema doutrinário com relação à circuncisão. Isso é no ano 50. O ano 50 depois de Cristo é o 22º ano da descida do Espírito Santo e do início da igreja em Jerusalém, ok? É o 22º ano da ascensão de Cristo. Esse é o 14º ano da conversão de Paulo, como já dito, o 16º ano da morte de Estevão e o início das pregações em Antioquia, 10º ano de Barnabé em Antioquia, 7º ano de Paulo em Antioquia. Nesse ano, nossa dupla dinâmica aqui, o Paulo e o Barnabé, vão descer lá de Antioquia para Jerusalém por causa de uma discussão muito forte que teve acerca da circuncisão. Então eles vão, com o fim de resolver isso, esse problema, vem um grupo de irmãos da igreja de Antioquia para resolver isso com os apóstolos em Jerusalém. Então acontece o primeiro concílio da igreja. Nesse mesmo ano 50 depois de Cristo, o Evangelho de Marcos foi escrito. E aí nós vamos ver posteriormente que, terminado o concílio, a nossa dupla dinâmica de missionários retornam a Antioquia, levando a carta da resolução do primeiro concílio e levando também Judas, chamado Barsabás, como testemunha, né? E Silas, que é o Silvano, para passar em todas as igrejas onde Paulo trabalhou, tanto com a carta quanto com alguma testemunha, para falar para os irmãos, para tirar essa ideia da cabeça deles sobre a questão de circuncisão, porque do grupo do circunciso, esse pessoal que era antes do grupo dos fariseus, se converteram, se tornaram partido do circunciso dentro da igreja. Eles tinham ido em todos os lugares onde Paulo foi, ensinando que para ser salvo tinha que ser circuncidado. E aí chega-se ao ano 51, segue-se a história aqui, a segunda viagem missionária, mas isso é algo para posteriormente. O texto na Bíblia, como você vai encontrar aí, Atos 15, de 1 a 12, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume de Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão contra eles, ou com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros irmãos, para irem a Jerusalém tratar essa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Então, chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por intermédio deles na primeira viagem, e em Antioquia, no caso. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, um grupo que havia crido, no caso eram crentes. Eles disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram à parte, no caso, para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles, dizendo: irmão, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre eles, ou sobre os discípulos dele, um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo, falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios.
Ou seja, está relatando duas coisas. Os apóstolos e presbíteros, a liderança se reuniu à parte para discutir o assunto e Pedro está falando qual é o pensamento dele para estes. Na assembleia lá fora, eu acho que Paulo e Barnabé estavam falando com eles, compartilhando algumas experiências que tiveram. Primeiro comentário aqui, olha só. Essa aí é o primeiro registro de uma dissensão interna ocorrida na igreja, certo? É a primeira coisa que nós temos que colocar aqui. Porque até então a igreja lutava contra inimigos externos, mas agora ela estava crescendo em paz, e aí surge o problema doutrinário. Olha que problema sério. Eles estão aqui do ano 47 ao 50, Paulo e Barnabé estão na igreja, e aí surge esse problema, eles têm que descer em Jerusalém. Provavelmente eles vieram a pé, tiveram que descer 660 quilômetros, né, para resolver esse problema lá em Jerusalém. Em contrapartida, você vê pessoas saindo de Jerusalém, certo? Que pessoas? Desse partido dos circuncisos, que eram os antigos fariseus, né, andando 660 quilômetros para ensinar bobagem lá em Antioquia. Então, foram resolvidas essas controvérsias, mas é importante a gente ver a forma como foi resolvida ali. Eu consigo em si. Esses circuncisos passaram por todo o trajeto feito por Paulo e Barnabé na primeira viagem, provavelmente. Eles falam assim, tem que ser de acordo com o costume que Moisés ordenou, de acordo com o ritual mosaico. E eles falam, se vocês não circuncidarem, vocês não podem ser salvos. Isso era muito importante para os judeus, certo? Mas quando coloca assim, que a importância da salvação está na circuncisão, aí é de lascar. Ok? Eu posso ser circunciso e não crer nada, eu vou ser condenado do mesmo jeito. Aí é complicado, eu vou te explicar o porquê. Primeiro porque, para ser salvo por Cristo, né, um gentio teria que primeiro passar pela circuncisão, que é a base do pacto abraâmico, né? A circuncisão foi imposta por Deus a Abraão. Depois ele teria provavelmente que guardar a lei de Moisés, aí a base é o sábado, certo? E depois é que ele teria que ser batizado para ser salvo. Quando Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Não tem nada de circuncisão, nem lei mosaica. Pelo menos na ordenança de Jesus, não. Ok? Ele seria quebrar a ordem de Jesus, ou vamos dizer, adicionar coisas inexistentes aqui à ordenança que Jesus estabeleceu. Bom, essa questão da circuncisão ela vai se arrastar por muito tempo ainda. Mesmo depois da resolução lá do primeiro concílio, 7 anos depois, Paulo vai escrever aos Gálatas sobre esse assunto e ele vai dizer assim, eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E está lá no capítulo 5 da carta dele aos Gálatas, versículo 2. O texto diz que eles desceram, Paulo e Barnabé desceram com outros irmãos da igreja de Antioquia para Jerusalém, certo? O que acontece? Eles passaram esses 600 quilômetros, vindo, né, ida e volta, 1.320 quilômetros, menino para ir por terra. Quando diz que a igreja os enviou, provavelmente foi com eles uma escolta, né, fazendo trajeto invertido, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins. Para resolver o problema tem que ir lá à sede. Versículo 4 diz que eles foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, os presbíteros. Aqui relataram tudo o que aconteceu. Versículo 5, quando fala que alguns do partido, né, ex-fariseus, agora do partido dos circuncisos, estes, dentro da igreja, partidarismo, estavam lá. Era o partido dos circuncisos. Alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, vai falar que, olha, nós temos que ordenar, exigir que eles sejam circuncidados, né, conforme a lei de Moisés, se eles quiserem ser salvos. Né? Isso é o mesmo ensinamento que eles estavam fazendo lá em Antioquia. Mas os apóstolos, verso 6 diz aí, que se reuniram, no caso à parte, né? E aí do versículo 7 ao 11, o texto que eu li vai falar da palavra de Pedro, lá com eles, posicionamento, e no final você vai ver que quem diz o que tem que ser feito, no final, é o Tiago, certo? Que é o líder local, ele diz para toda a Assembleia. Queridos, próximo vídeo a gente dá continuidade.